E aí galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor de História do Colégio 1. A gente está aqui em mais uma aula, seguindo aquela nossa mini revisão que a gente tinha falado na aula passada, né? A gente está vendo aqui um pouco, revendo alguns conteúdos que a gente viu e resolvendo algumas questões. Hoje a gente vai começar a rever um pouquinho sobre o Egito Antigo, né? A gente vai resolver as questões do livro e tirar as dúvidas, pegar os conceitos. É isso, né? Vamos começar? Espero que vocês estejam bem, tranquilos, sossegados. Vou compartilhar aqui a tela. É... Deixa eu colocar aqui. Pronto. Certo. Vai começar com o exercício na aula passada, né? Resolvendo primeiro os exercícios conceituais, depois a gente vai para os exercícios contextualizados, beleza? A primeira questão diz o seguinte: o que foram as pirâmides? Quais eram os objetivos dessas grandiosas construções? Bom, a gente viu isso na última aula, né, sobre o Egito, que as pirâmides, elas eram basicamente santuários religiosos, e elas serviam como uma espécie de tumba mesmo para os governantes, né, para os faraós. Os faraós, quando eles morriam, seus corpos eram sepultados nas pirâmides, juntamente com vários tesouros, várias relíquias, que teoricamente era para acompanhar eles à próxima morada, né, a morada dos céus. Que se lembra na religião, né, dos egípcios, que eles acreditavam que havia uma vida após a morte e que você carregava as coisas do seu corpo e isso para a próxima vida, né, onde você seria julgado, você seria julgado pelos seus atos, pelas suas vivências. E é basicamente isso. Os faraós as pirâmides eram essas tumbas e santuários onde os faraós eram enterrados com suas riquezas para o próximo mundo, né? E para além disso, tem que lembrar que as pirâmides como monumentos, né? Elas também era uma espécie de mostra do poder do faraó, né? Quanto maior a pirâmide, quanto mais luxuosa, quanto mais difícil de ser feita, maior demonstrava o poder do faraó em todo sentido, né? O poder político, o poder social. E a pirâmide também tinha esse propósito arquitetônico, né? Esse propósito de mostrar à população o poder do faraó, certo? Então, é basicamente isso sobre as pirâmides. Elas eram um santuário religioso, teve uma forma de um santuário religioso, onde o faraó era enterrado com suas riquezas para o próximo mundo, né, para a próxima vida, de acordo com a religião deles, e também servia como uma forma de demonstrar o poder do faraó, beleza? Segunda questão: explique por que as cheias do rio, que ocorriam de junho a setembro, eram tão esperadas pelos egípcios. Bom, elas eram esperadas porque os egípcios eles conseguiam, assim como os mesopotâmicos, eles tinham a capacidade de fazer obras hidráulicas para canalizar o rio, né? Canalizar o rio e controlar as suas cheias. Então, como as cheias aconteciam de junho a setembro, eles tinham a oportunidade de pegar essa água e irrigar muitas áreas de todo o Egito, né? Áreas que normalmente não teriam condições de ter água porque ficavam longe do rio ou ficavam em difícil acesso. E, ou seja, eles conseguiram aumentar a produção alimentar de alimentos da agricultura, de trigo, de tudo aquilo que eles plantavam, até também de criação de animais, né? Porque criação de animais também precisa de água. Eles conseguiam fazer isso não só no tempo que o rio era normal. Eles conseguiam aproveitar as cheias dos rios para basicamente ter agricultura por mais tempo e ter mais alimentos, ter mais economia, certo? Ou seja, e como a cheia do rio era muito constante, né? Ou seja, praticamente todo ano, de junho a setembro, tinha cheia, eles conseguiam se programar bem e conseguiam basicamente manter essa economia, né? Manter essa produtividade. E é basicamente isso, certo? Terceira questão fala: a sociedade egípcia era dividida em várias camadas. Os camponeses eram submetidos a um sistema de trabalho denominado servidão coletiva. Aponte como funcionava esse sistema. Bom,
Eu acho que eu falei rapidamente sobre isso na aula passada, na aula que a gente teve sobre, né? Mas a servidão coletiva funcionava mais ou menos assim, certo? Os camponeses eles eram obrigados a trabalhar nas obras do Estado, né? Na construção de pirâmides, na construção das obras hidráulicas, que eu já falei, em construção de cidades, nos templos. E essa era uma forma deles pagarem seus tributos ao faraó, certo? Porque você precisa lembrar que, de acordo com a sociedade egípcia, o faraó ele era dono do Egito, de todo o Egito, né? Todo o Egito. Ele era dono de todas as terras, de tudo, certo? E de acordo com a forma com que as coisas funcionavam lá, em termos da posse de terras e tudo, o faraó ele arrendava as terras para os camponeses, né? Para os agricultores, para quem quisesse, mas em troca esses camponeses deveriam pagar tributos ao faraó, que poderiam ser tributos tanto tipo de dinheiro, né, de recursos, quanto, isso era mais comum, de trabalho. Eles trabalharam nas grandes obras, né, nas obras das pirâmides, nas obras hidráulicas, certo? Então isso era a chamada servidão coletiva, beleza? Certo. Agora a quarta questão. Quais eram as funções exercidas por sacerdotes e escribas na sociedade egípcia? Bom, como a gente viu com os mesopotâmicos, os sacerdotes eles eram responsáveis pelos templos, certo? Pelos templos, eles ficavam encarregados da religião, dos templos religiosos, das festas, homenagem aos deuses que tinham, né, das orações. E era um papel de destaque na sociedade egípcia, porque, né, vocês sabem, ela era muito religiosa e havia vários templos, cada um deles tendo seu próprio deus e suas próprias celebrações, suas próprias festas. E eles eram um papel de destaque. Já os escribas, eles eram responsáveis pelo registro do documento de leis, de registrar economias, de registrar impostos, quem pagou, tributos, os acontecimentos dos reis, né, do Egito. E eles registravam isso através da escrita dos hieróglifos, né, que a gente viu na aula passada. E isso era importante justamente para ter esse registro, ter uma documentação sobre o que acontecia no reino, certo? Então essa é a resposta. E a quinta questão, politicamente, o Egito Antigo era caracterizado como um império teocrático. Indica o significado dessa afirmação. É muito simples. Num sistema teocrático, o rei, o chefe, o líder, ele possui funções tanto políticas quanto religiosas. Então, no Império Teocrático, ou seja, no Egito, o rei ele tinha função política, ele tinha a função de ser o chefe, né, o chefe de todos, só que ele também, ao mesmo tempo, ele tinha a função religiosa, ou seja, ele era o chefe máximo da religião, ele era o representante direto dos deuses, certo? E então é isso. A significado como Império Teocrático, o faraó, ele tinha poder tanto político, como sendo chefe político principal, como sendo chefe religioso, certo? E essa é a resposta. Só um adendo rapidinho, que, como a gente viu, né, na questão passada, os sacerdotes tinham um poder também bastante grande e haviam vários momentos também disputas entre o faraó e os sacerdotes, né? Quando os deuses dos sacerdotes, eles conseguiam mais tributos, eles conseguiam mais recursos. Por exemplo, quando a agricultura era muito boa, o deus agricultor recebia muitos tributos, recebia muito dinheiro, e quem ficava com isso tudo era o sacerdote, né? E em alguns momentos, alguns faraós se incomodavam com isso, certo? Porque eles queriam centralizar os tributos para eles mesmos. E aí haviam vários conflitos em relação a isso, em alguns momentos, certo? Só esse adendozinho para deixar um pouco claro. E é isso, essa parte dos exercícios conceituais. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho dos exercícios conceituais, beleza?